30 graus, tempo seco chegando a 12% de umidade e queimadas por todo o Brasil, sendo que São Paulo consegue o honroso título do pior clima do mundo. Vocês conseguem imaginar o mal que isso faz para a nossa saúde e para a saúde dos bebês de todas as crianças? Antes de eu falar para vocês o que a gente consegue fazer para tentar pelo menos minimizar essa situação, eu queria explicar por que as crianças, os bebês e os recém-nascidos são grupinhos especiais quando a gente fala desse grande mal chamado clima seco e poluição. O sistema respiratório dos bebês é muito imaturo, então ele não tem o poder que o adulto tem de filtrar as impurezas. Então tudo que a gente está vendo aqui de poluição, imagina a quantidade de partículas que são aspiradas pelos bebês. Sem falar do sistema imunológico dos bebês e dos recém-nascidos, que é extremamente imaturo. Então aquele vírus que talvez você tenha aspirado, até porque ele está mais fácil aí pela poluição, mas você consegue combater, um recém-nascido, um bebê, muitas vezes não consegue. Quanto mais nova a criança, mais as mucosas são reativas ao clima seco. Então mais elas ressecam, mais elas inflamam e mais elas perdem o poder de filtração. E quando a gente fala do recém-nascido e do bebê, eles respiram principalmente pelo nariz. É muito difícil eles terem um reflexo de abrir a boca para respirar. Então vocês imaginam o desconforto que vai causar para esse recém-nascido, para esse bebê, para dormir, noites infernais, porque ele fica como se fosse com um pregador no nariz, ele não consegue dormir. Olha o desespero para mamar, um bebê que não consegue brincar, e aí tudo fica arrastado. A noite é ruim, o dia é ruim e o desespero paira na família. Uma coisa que às vezes a gente não dá muita bola, repara quantas vezes você adulto respira por minuto. 20, 22 vezes, a gente chama 20 incursões por minuto. Vê quantas vezes um bebê, um recém-nascido, eles inspiram. Estamos falando aí em mais ou menos 40, 50 incursões. Então, o que você respira ruim, você imagina que um bebê e um recém-nascido inspiram o dobro. Quais os problemas que esse clima seco e a poluição podem trazer para os nossos bebês, para as nossas crianças e para nós? Agravo de todos os quadros respiratórios, os alérgicos ou os infecciosos, então bronquite, bronquiolite, asma, resfriado, gripe, tudo é muito piorado no clima seco e poluído, porque os vírus e as bactérias, eles têm uma maior facilidade de proliferação e a gente perde, como eu falei para vocês, esse poder de filtração do nariz. E existem problemas também que não são os respiratórios, por exemplo, a desidratação. Com esse clima seco, às vezes a gente não consegue hidratar direito as crianças e os bebês e eles podem desidratar. Isso também pode acontecer com você adulto. Então a gente vai começando a ficar mais cansado, sem vontade de fazer as coisas. Muitas vezes é aquela hidratação que começa a ficar meia boca. Portanto, não esqueça, hidrate-se bem, hidrate bem os bebês. Para essas crianças, para os nossos bebês que estão só em aleitamento, é muito importante que você diminua o intervalo de mamada. Outra coisa que a gente nem valoriza, e a pele? Vocês perceberam como a nossa pele fica ressecada, ela fica áspera? Também precisamos cuidar. Por quê? Porque a pele é uma barreira de proteção contra os quadros infecciosos. Então lembre-se, hidratem bem as crianças. Passe o hidratante que o seu pediatra orientar. Para você, mamãe e papai, também se hidrate. Mas a gente tem que ficar muito atento também no banho, porque o banho é um motivo, sim, de desidratação da pele. Você sabia que o banho ideal são temperaturas amenas, banhos rápidos e com pouco sabonete? Se você fizer isto, a chance de você não desidratar a pele do bebê e também a sua é muito grande. Então lembre-se, banhos rápidos, banhos mornos e pouco sabonete. Que cuidados que eu posso ter em casa para minimizar isso para toda a família? Deixar o ambiente bem ventilado. Hoje a gente tem um problema que a gente abre a janela para ventilar e entra a fuligem dessas queimadas, mas continua sendo uma orientação ventilar bem os ambientes. Quando está muito seco, a gente precisa umidificar estes ambientes. Muita gente fala que não consegue usar o umidificador porque é caro, porque não tem onde colocar. O umidificador é um bom negócio? Sim, mas você pode usar toalhas molhadas, você pode pôr toalha perto do berço, no chão, você pode pôr uma bacia ou um balde de água, isso ajuda e muito. Sempre deixe as vias aéreas bem hidratadas, então as inalações com a solução de soro fisiológico é muito bem-vinda, o uso de soros fisiológicos nasais, a solução salinas, também é muito bem-vindo. Isso não é só para criança, isso não é só para o bebê, isso é para toda a população. A higiene, a limpeza das casas também é de fundamental importância. Então lembre de todos os dias
Eu vou repetir, todos os dias fazer uma boa higiene na casa. O ideal é que essas casas sejam limpas com uma mistura de água e álcool. Quando a gente fala do alérgico, e eu falo muito isso aqui no consultório, a casa não tem que entrar na casa e falar, nossa, que casa cheirosa. Casa de alérgicos, e a gente está falando da grande parte da população hoje do Brasil, são alérgicos tipo riníticos. E o cheiro forte pode desencadear uma rinite ou uma piora de qualquer quadro respiratório. Então lembre sempre que uma boa limpeza na casa vai ter água e álcool. Carpete não tem que ter, tapete não tem que ter, cortina não tem que ter. E lembre-se, bichos de pelúcia, tudo isso que eu falei para vocês é acúmulo de ácaros, poeiras. Isto piora também todos os quadros respiratórios nas nossas casas. Uma coisa muito importante que acho que nem precisa ser falado, mas é sempre bom lembrar: não fume dentro de casa. E para você que fuma, uma dica muito importante: não adianta você fumar lá fora, chegar e pegar teu filho no colo. Tudo que você tem de partículas está no cabelo, na roupa. Então vá tomar banho, lave bem o cabelo, lave bem as mucosas nasais, lave bem mão, tudo, troque de roupa e aí sim você vai pegar o seu bebê. E outra coisa muito importante, que agora está super em alta, usar os umidificadores com essência, seja essência de eucalipto. Não, gente, não precisa usar nenhuma essência. A essência entra naquilo que eu falei lá atrás dos cheiros fortes. A gente não quer deixar a casa cheirosa, tem que deixar uma casa úmida. A gente quer que essa casa fique com um ambiente um pouco mais úmido e limpo, sem cheiros fortes, sem odores fortes. Isso desencadeia quadros respiratórios em todas as pessoas. E uma coisa que eu vou falar que talvez as meninas fiquem bravas comigo. Nesse momento que a gente está com todo mundo com essas vias aéreas extremamente irritadas, volto a falar dos cheiros fortes. E o que tem cheiro muito forte? Agradável, mas muito forte? Sim, gente. Perfumes. Então, cuidado com os perfumes. O ideal é que não seja colocado nos bebês, mas que também a gente não use, porque pode causar irritação e desencadear quadros alérgicos nas crianças. Então é isso, pessoal. Não adianta ficar chorando, a gente não tem para onde fugir. Então a gente tem que fazer o quê? Tentar minimizar os estragos que este calor, este clima seco e esta poluição estão causando. Então segue essas dicas que eu tenho certeza que a qualidade de vida na tua casa vai melhorar e muito.